Nós continuamos aqui a nossa leitura, nosso estudo sobre Neemias. Gostaria de orar antes de nós lermos a palavra. Pai Santo, estamos agora prestes a fazer a leitura da Tua Sagrada Escritura. Temos aqui este importante desafio de conhecer a mensagem contida por trás dos atos deste Teu servo Neemias. Que estas lições venham tocar profundamente a nossa alma e que o nosso conhecimento bíblico se amplie, se aprofunde, para entendermos que pelas Sagradas Escrituras nós temos vida plena e que elas fortalecem, enraizam, ajudam, estabelecem fundamentos fortes e firmes na fé, na característica da fé do Teu povo. Estamos aqui na dependência do Teu Santo Espírito para meditar neste momento, nesta Tua palavra. Ajuda-nos de uma forma plena, a todos nós, que saiamos nesta manhã estimulados a continuar a caminhada da fé, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus, amém. Digam amém? Amém. Aqui um breve resumo das coisas que nós temos estudado. Estamos em Neemias e hoje nós vamos no capítulo 1, nós vamos ver os versículos 10, 11 e 10 e 11, acho que é isso, 10 e 11. Neemias ouve as notícias acerca do seu povo e se abate profundamente. Esse é um resumo daquilo que estamos vendo, cenas do último capítulo, tá bom? Neemias ouve as notícias do seu povo acerca da sua situação e se abate profundamente. Porém, esse abatimento o leva a se erguer em uma missão. Qual missão? Resgatar a honra desse povo. O que veremos a seguir é a continuidade daquilo que hoje nós vamos chamar de princípios da oração, inseridos nos termos de Neemias com Yahvé, com Deus. Nós temos que perceber que a forma e o teor da sua oração serve para nós como um mapa, a nos mostrar como se deve ser, ou como deve ser o coração e a mente de quem busca Deus. O quebrantar do coração, o clamor ao Deus dos céus. Nós vimos isso já na semana passada, quando Neemias chama ao Senhor, dizendo: ah, Deus dos céus. Ou seja, ele chama a Deus como Deus dos céus, atribuindo a Ele a soberania desse Criador de todas as coisas. O jejum como forma de humilhação diante da autoridade do Eterno, o que na verdade nos atrai para perto do seu coração, do seu querer e não do nosso querer. Então o jejum, e é uma coisa importante da gente aprender, que o jejum, ele não faz Deus fazer as coisas. Muitas pessoas fazem o jejum como quem: eu vou fazer um jejum porque aí Deus vai fazer. Não, o jejum não remete a Deus a obrigação de fazer alguma coisa. O jejum nos humilha diante de Deus, e é por causa da posição que o jejum nos coloca diante de Deus é que Deus responde, certo? Então, o jejum como forma de humilhação diante da autoridade do Eterno, o que na verdade nos atrai para perto do seu e não do nosso querer. Segundo Hernandes Dias Lopes, oração, olha só que coisa, oração sem ação é fanatismo, ação sem oração é presunção. E ainda, jejum, ele diz, é fome de Deus. Jejum é saudade de Deus. É bonito isso. Neemias tinha muitos obstáculos à sua frente: a permissão do rei, que agora ele precisava encontrar para poder operar a obra lá em Jerusalém; a mobilização do povo, ele precisava ter uma medida estratégica para mobilizar as pessoas para ajudar na reconstrução das coisas que estavam destruídas; o ataque dos inimigos, que estava prestes a acontecer por conta da atividade em prol da igreja, em prol da cidade, o ataque dos inimigos; a dureza ou a dificuldade daquela obra, que era muito grande; a pobreza e o desânimo do povo. Percebam quantas coisas ele tinha para vencer: a permissão do rei, a mobilização do povo, o ataque dos inimigos, a dificuldade da obra pela sua grandeza
a pobreza e o desânimo do povo. Por isso ele jejuou. Ele jejuou para encontrar forças junto às causas perdidas. Quando nós jejuarmos, nós vamos jejuar para encontrar forças junto às causas perdidas. Essa é a grande lição. Vamos, por gentileza, lembrar aí dos versículos 8 e 9 de Neemias, depois nós seguimos aqui, porque a semana passada eu não concluí 8 e 9. Neemias 1, 8 e 9. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Esse é o trecho já indo para o final da oração de Neemias a Yahvé, a Deus, depois de haver jejuado, buscando então o coração do Senhor para abençoá-lo naquilo que ele iria começar a fazer. Ele diz: lembra-te. Quando ele diz lembra-te, parece desnecessário, ou mesmo, ao mesmo tempo, ousado demais. Nós queremos lembrar o Senhor de alguma coisa, pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Eu estou aqui citando o Salmo 18, 31, que fala sobre isso. O Senhor sabe todas as coisas, Ele é Deus. Então parece ser presunçoso, mas não é. Mas essa atitude, irmãos, que muito embora possa parecer desnecessária ou presunçosa, dizer para Deus lembra-te, como se Deus esquecesse, essa atitude traz nas linhas da sua palavra a expressão não te esqueças de nós, como um clamor de socorro. É diferente. Então nós podemos aqui, ao invés de colocar lembra-te, nós podemos dizer socorre-nos, não esqueça da gente, estamos aqui. É um pedido de socorro. Temos um pacto, temos uma aliança perpétua contigo. É isso que Neemias está dizendo. Assim como o Senhor ordenaste a palavra através de Moisés ao seu povo, este pacto, esta palavra permanece com o seu povo. Esta bênção está guardada para o seu povo. Esta palavra está reservada para o seu povo, e somos nós, Neemias está dizendo. Nós temos um pacto, uma aliança perpétua contigo, e eu estou vindo aqui pedir, suplicar, reivindicar o teu socorro. Ainda que saiba qual estado se encontram os nossos irmãos, que é o estado pecaminoso, porque aí ele pede perdão, ele pede diante do Senhor o perdão por conta dele e por conta dos outros, e diz que todos pecaram e falharam. Ele se inclui nessa falta do povo, porque o povo transgrediu. Eu estava meditando sobre isso, e eu imagine a igreja, deixa eu colocar isso aqui de uma forma boa. Imagine se nós aqui, igreja, dobrássemos os joelhos e começássemos a orar pedindo ao Senhor perdão pelos pecados da cidade que moramos. Mas tem muita gente que não quer pedir perdão, né? Mas não como se nós estivéssemos entrando no lugar deles e assumindo o pecado deles, mas fazendo como Neemias, que assumiu responsabilidade de clamar por aquilo que estava destruído. Vejam bem, você e eu, às vezes nos esquecemos que estamos dentro de uma cidade que é mais pecadora e mais pecaminosa do que santa. Sim ou não? E isso não chega a trazer para nós preocupação, porque a gente continua vivendo. Às vezes, irmãos, pode faltar a consciência da existência do pecado, destruindo as almas, destruindo, matando as pessoas da nossa cidade. Falta essa consciência em nós para que nós caiamos de joelhos no chão, pedindo perdão, e pelo pecado de nós não nos importarmos com isso. Já pensou?
de nós estarmos vendo todos os dias a cidade indo para a pior das circunstâncias, com as pessoas caindo no seu vazio, no seu abismo de pecado. E aí você sabe, todo tipo de pecado acontece em todo lugar. Eu não estou falando de coisas leves, estou falando de atitudes bárbaras que acontecem, que o ser humano faz, e que aqui na cidade acontece. Nenhuma cidade está mais livre de qualquer coisa. Todo mundo é bom, não. E às vezes nós deixamos passar esta intenção do nosso coração de orar e buscar a Deus por conta daquilo que está bem na nossa esquina, bem à nossa volta. É de se pensar, pedir perdão e nos incluir no pedido do perdão, para que Deus tenha misericórdia e comece a ajudar a haver uma transformação sobre a cidade que moramos, a haver uma transformação. Nós, infelizmente, nós nos encaixotamos dentro de uma igreja. É uma grande verdade. Nós nos encaixotamos dentro de uma igreja. Estamos dentro de uma igreja bonita, bacana, antiga, histórica, que está aqui, e nós ficamos encaixotados nela, porque isso aqui se torna um refúgio. E lá fora, as coisas estão indo de mal a pior, e os tempos são maus, e a Bíblia mostra que seguramente os dias serão declinados, eles vão cair cada vez mais. Há um abismo de pecado onde o povo irá cada vez mais se afundar. E se a igreja que está estabelecida na cidade olhar somente para si, se encaixotar, ela não cumpre a sua missão, é muito pouco. Nós precisamos que o Senhor nos faça lembrar dessas coisas, assim como Neemias diz: Senhor, tenha misericórdia de nós e nos acode. Aí ele diz: ajunta-nos como rejeitados e espalhados pelo mundo, para que nos tornemos de volta por ti, uma nação e um povo. Queremos ser de volta um povo e uma nação, no lugar que o Senhor tem escolhido para lhe fazer habitar o seu nome. Quando Neemias fala sobre o lugar que o Senhor tem escolhido para lhe fazer habitar o seu nome, ele está fazendo menção de Jerusalém, quando Deus diz em 1 Reis 14, 21, e Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá de 41 anos de idade. Era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. Então isso faz parte da oração de Neemias, o lugar que o Senhor tem escolhido. E vós, a palavra que o Senhor está, como Deus disse para Moisés: vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então ainda os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Onde é? Jerusalém. Ok? O lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome é Jerusalém. Então o Senhor, a promessa de Deus é trazer o seu povo de volta. Trazer o seu povo de volta, ainda que haviam sido rejeitados. E essa palavra, ela é tão antiga e tão presente ao povo de Jerusalém, ao povo israelita, ao povo de Israel, que estão voltando. Por isso a luta, desde 1948, quando o Estado de Israel foi restabelecido, tudo aquilo que era a promessa do Antigo Testamento começa a se cumprir na vida daquele povo de Israel, e no levantar da sua nação, e no santificar de Jerusalém como sendo o principal lugar do seu estado. E ao ser, agora, se não me engano, no ano passado, retrasado, que começou a se falar em reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, que causou um grande alvoroço. Tudo isso, irmãos, é palavra de Deus que nós acabamos de ver. O lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome, e para este lugar o meu povo voltará. Então, está aqui descrito algo que Deus tem planejado para o seu povo escolhido. É claro que nós temos ainda as questões sobre Jesus, o Messias, que está prestes a voltar, e isso também faz parte desses sinais. Agora sim, versículos 10 e 11. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão.
Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Vejam, existem algumas questões aqui que nós precisamos levantar para que os irmãos entendam do que ele está falando. Nós estamos no final da oração de Neemias a Deus. Então lembre-se, o coração agora está fortalecido por conta do jejum. Ele busca a Deus, ele vai interceder em favor do seu povo, ele lança a condição do seu povo diante de Deus, a condição da cidade. Ele, desde o versículo 6, Neemias vem buscando a atenção de Deus, e ele se inclui nos pecados do povo, como eu falei. Ele se inclui nos pecados do povo para assumir a parte da responsabilidade e clamar diante de Deus a mudança e a intervenção do Senhor. Porém, aquele povo está vivendo a consequência do pecado que cometeu, por conta de Judá e Israel terem, há mais de 100 anos passados, terem rejeitado a Deus e terem falhado na sua missão de fidelidade. Ainda assim, resta um povo, um remanescente que crê em Deus, que confia com fidelidade, assim como Neemias. Olha só como é importante Deus manter a fidelidade, ainda que no meio do povo haja infidelidade. E Neemias reconhece que por conta da infidelidade é que essas pessoas não merecem ser abençoadas. E aqui, neste momento, ele pede que o Senhor lembre-se, ou seja, tenha pena de nós, socorra-nos, lembre que nós estamos aqui. E ele está colocando aquele povo remanescente, agora ele está falando dos remanescentes que confiam no Senhor e que desejam o bem de Jerusalém e o bem de Israel. Então as coisas mudam, e aí ele está falando sobre aqueles homens que vão se transformar e que vão se tornar naqueles servos. Ele ainda está dizendo: eles ainda são teus servos, eles ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste. É esse povo, Senhor, muito embora não mereçam, muito embora o seu coração se corrompeu, o seu coração se afastou de ti, eles ainda são os seus escolhidos. A promessa e a aliança ainda está sobre eles. Então Neemias faz menção da história. Aqueles que sofriam e que eram o alvo da sua oração eram a nação escolhida. E agora eu vou fazer aqui menção de algo que está lá no Novo Testamento, uma frase que Pedro escreveu. Eles são a nação escolhida, a raça eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido. Talvez isso não, ainda haveria muitos e muitos anos para poder ser dito, porque essa fala de Pedro se refere ao povo da igreja de Cristo no Novo Testamento. Porém, quando nós olhamos aqui nessa passagem, nós vemos que ela está intimamente ligada, tipificada nos dispersos de Judá. Vocês sabem que o Antigo Testamento ele tem vários tipos, e a palavra tipo é símbolo, como se Deus colocasse alguns sinais da sua manifestação no Novo Testamento. A pedra que Moisés bateu, ao invés de falar que no deserto saiu água dela quando o povo estava sedento no meio do deserto, aquela pedra, ela simbolizava Cristo. Deus disse para Moisés: fale a pedra, dá ordem, e ele bateu. Ele estava nervoso porque o povo estava clamando por água, por água, por água. Ele bateu na pedra, e aquela pedra, aquela rocha, ela era um tipo do Cristo, era um símbolo de que Jesus era a água da vida. Aquela madeira, aquela árvore que foi cortada quando Moisés chega também com o povo no deserto, que eles encontram águas amargas, e aí as águas são amargas, o povo está com sede, e Deus fala para Moisés cortar uma árvore. Deita um tronco de árvore. Ele corta um tronco de árvore, joga no meio do rio, no meio das águas, e as águas se tornam doces. Aquele tronco representava Jesus, que precisaria morrer
ser cortado da vida, ser lançado na condição amarga do pecado de toda a humanidade e absorver para si como uma esponja todas as amarguras da vida de todas as pessoas, e assim a vida de cada um se tornaria doce. Jesus estava ali tipificado naquele tronco, entendem? Então, da mesma forma, a nação eleita, o povo escolhido, a raça eleita, o povo adquirido por Deus, estava tipificado aqui nesse povo para o qual Neemias orava para uma restauração de Jerusalém, que era não somente o povo escolhido da antiga aliança, mas o povo escolhido da nova aliança, que está aqui. Deus sabe todas as coisas, irmãos. Ele prepara o caminho, olha que coisa linda, Ele prepara o caminho entre o Antigo e o Novo Testamento, para se entrelaçarem, revelando não somente a sua igreja como nação, mas o seu Cristo em Jesus. Esses servos têm uma aliança desde Moisés, esses servos que Neemias está falando, na dispensação ou na dispersão e no tocante ao arrependimento, eles estão lá desde Moisés, e essa aliança precisava ser lembrada aqui, nesse exato momento, o que apontava para a centralidade do pedido da oração. Qual era a centralidade do pedido da oração de Neemias? A oração não era para ele, mas era o povo. A preocupação era o povo. Orar sem se incluir, incluindo uma causa necessária, é orar incluindo-se na causa. Entendeu? Orar sem se incluir em uma causa necessária é orar incluindo-se na causa, porque quem está orando está sentindo a necessidade da oração. Então muitas vezes você pode dizer: pastor, mas eu vou orar sem pedir para mim. Ore sem se incluir na causa, sem pedir por você numa causa maior, porque isso já denotará a Deus que por conta da sua preocupação, o Senhor já te inclui debaixo daquela bênção. É uma posição mais nobre, mais rica. Isso vai ao revés de todos os ensinamentos que as pessoas têm trazido hoje, porque ninguém fala mais de nobreza hoje em dia, ninguém fala mais de equidade, retidão. Hoje até no meio evangélico está se falando sobre esperteza. Chora menos quem pode mais, é assim que fala. Esperteza no meio cristão. Isso não poderia estar acontecendo dentro da igreja. As pessoas não precisariam ter as suas vaidades afloradas como quem está no mundo. Existem muitas pessoas que dentro de uma igreja, por conta de funções e cargos, às vezes estão buscando isso, não por conta do seu coração, por conta do seu ministério, mas por conta da sua vaidade, para ter, para ser, para estar, para aparecer, para surgir, para ter renome, para causar impacto. Meus irmãos, existem uns enganos aqui nessa configuração de igreja. Eu já falei sobre isso, mas eu reitero, existem uns enganos aqui. As pessoas acham que você sobe os degraus, vem aqui em cima, você está sendo elevado espiritualmente de forma alguma. Você é mais importante de forma alguma. Não. A importância e a autoridade, ela está dentro do coração de cada um, pelo fato de que cada um está se humilhando debaixo da poderosa mão do Senhor, para que o Senhor faça de nossas vidas aquilo que Ele quer, e assim Deus cuida de nós. Então quanto mais cargo uma pessoa tem, mais serva ela deve ser, mais simples ela deve se tornar. Quanto mais funções ela desenvolve, mais honra ela deve então sentir no seu coração, porque ela está servindo, e aí que ela tem que se apagar. Eu lembro que quando eu estudava, no início, quando eu comecei a estudar teologia, eu lembro que alguns professores diziam assim: cuidado com a tua roupa, cuidado para que você não chame muita atenção. Falava para as mulheres na época, falava sobre broche, né? Corrente, muitas correntes, muitos broches, muitos pingentes, muita coisa chamando muita atenção. Isso tira a atenção da palavra e põe a atenção na joia. Tira a atenção do que é de Deus e põe a atenção no que a pessoa está vestindo. Então,
tem certas coisas que não cabem. Por quê? Porque nós precisamos ter uma vestimenta limpa, uma vestimenta organizada, equilibrada, que seja comum a todo mundo, seja bonito, seja bem vestido, claro, mas que não chame atenção, mas que não dê para você a ideia de que você é superior, porque você não é. Então, se nós, ontem mesmo eu mencionei isso no culto, à noite que estivemos aqui, que aquele que deseja ser o maior entre nós seja o menor. Isso é tão verdadeiro, isso precisa estar realmente fincado como uma bandeira dentro do coração de cada pessoa. É preciso estar. Quando eu comecei o meu ministério, eu lembro que eu chorava tanto diante de Deus. Preparar um sermão era quase que um parto para o homem. Acho que é coisa impossível da gente entender, né? Mas era muito difícil, porque a minha concepção não era em si somente por conta da letra, da palavra, mas era por conta da responsabilidade. Eu pensava assim: meu Deus, as pessoas estão ali, estarão esperando ouvir alguma coisa, e quem sou eu para falar alguma coisa? Eu comecei a pregar, sabe com quantos anos, irmão? Com 14, estou com 52, com 14 anos eu comecei a pregar, e eu falava: Senhor, quem sou eu? Um garoto. Eu lembro que meu pai me deixou para pregar numa tarde da bênção, durante a semana, para pregar na igreja. Era pouca gente que na igreja, mas o peso que eu senti um temor. Falei: Senhor, é muita responsabilidade para um garoto da minha idade. É a tua palavra, Senhor, por favor, me ajuda a não interferir. Eu lembro que eu falava assim: me ajuda a não interferir, a não falar de mim, porque eu sei que se eu falar somente a tua palavra, eu não estou errando. E ali começa um trilhar, um caminhar na minha vida, para poder me preocupar em pregar o que a Bíblia diz, e não o que o Gildo quer falar. Porque se a Bíblia fala, é Deus falando, irmãos. E aí entender o que ela diz é o melhor caminho, mais seguro, para não haver nenhum tipo de distorção. Aí não existe heresia jamais. Aí você não incorre em erros. Então, quando nós começamos a pedir nas nossas orações por outros, nós estamos sendo servos, nós estamos nos tirando daquele caminho humildemente, para não nos colocar como mais importantes dentro desse processo de relação com Deus, dentro de oração. Mas ao fazermos assim, o Senhor já nos inclui dentro daquilo. Então eu repito: orar sem se incluir, incluindo uma causa necessária, é orar incluindo-se na causa. E versículo 11: os ouvidos atentos em Deus. Neemias pede: estejam atentos os teus ouvidos. A insistente repetição de Neemias, perceba que ele diz ao Senhor, no versículo 5 ele diz: ah, Senhor, Deus dos céus. E agora no versículo 11 ele diz de novo: ah, Senhor. Ele exclama. Essa insistente repetição de Neemias em suas considerações revelam ainda mais o caráter de relevância em sua necessidade aqui. Ele está insistindo que a coisa é séria, ele está insistindo que é pesado, ele está insistindo que ele já está vislumbrando tudo aquilo que ele vai precisar fazer em prol de Jerusalém, do seu povo. É como se dissesse: não deixe, Senhor, que estas palavras fiquem esquecidas, pois nossa causa é urgente. Não afaste de nós os teus ouvidos, para que se esqueças o nosso clamor. Não permitas que nossas almas se percam em um mar de feridas e culpa. Estamos aqui e carecemos do teu socorro, pois tu és o único que podes agir em nosso favor. Parece que era essa a expressão implícita nas palavras desse homem, quando ele clama: ah, Senhor. Essa era a oração do teu servo, a oração dos teus servos. E agora ele crê dentro da sua alma que o Senhor misericordioso perdoa o seu povo, porque Deus já havia dito que se o povo se arrependesse dos seus maus caminhos, eles poderiam voltar para debaixo da aliança e da promessa que Deus havia feito. Então ele coloca isso: ouve a oração deste teu servo,
e ouve a oração dos teus servos, que são as pessoas remanescentes que ainda estão clamando para que o Senhor faça a restauração do povo e da cidade, para que temessem a Yahvé. E ele menciona aqui: ouve a oração desse teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Na verdade, ele está dizendo para que esses teus servos aprendam a temer o nome de Yahvé, por conta dos feitos maravilhosos que ele faz. E aqui, ainda no versículo 11, Neemias diz: concede que seja bem sucedido. E no texto que nós lemos, ele diz: faze prosperar hoje o teu servo. Quando ele diz faze prosperar, ele não está pedindo a prosperidade como muitos imaginam nos nossos dias. Ele pede prosperidade, não a financeira e não a material, pois olha só, dessa prosperidade Neemias já usufruía, ele já vivia, mas ele pede a prosperidade como sucesso, como êxito no resultado, na empreitada do seu primeiro e grande desafio. E onde está nesse versículo o primeiro e grande desafio de Neemias? Concede que o teu servo seja bem sucedido hoje. O teu servo. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Quem é este homem que Neemias está falando? Dá-lhe graça perante este homem. Alguém já pensou quem é? O rei. O primeiro e grande desafio para a empreitada de Neemias é Artaxerxes. E vocês sabiam que Artaxerxes, para quem estuda a Bíblia aí, é o mesmo Assuero? É o mesmo rei Assuero de Ester. É Artaxerxes, que está caminhando porque é o rei persa, que abre o seu reinado por conta daquela cultura que eles permitem haver no meio do seu povo toda a convicção de fé que eles poderiam ter, ainda que eles estivessem com seus corações contaminados. É uma curiosidade muito interessante você saber disso. E ali nós começamos a ver nesta oração Neemias clamando para que ele tenha sucesso nesta empreitada com o rei, com este homem. Deus, meus irmãos, pode preparar o ambiente necessário para que, mediante sua bênção, mediante a manifestação da sua sabedoria, haja graça, haja o favor. E a palavra graça que ele pede aqui é favor. Haja o favor dos homens junto aos filhos de Deus. Quando nós oramos, o Senhor prepara o momento certo, a hora certa, a pessoa certa, para fazer abençoar aqueles que confiam no Senhor, amém? Nós estamos vendo isso aqui acontecer. Então, se você precisa que o Senhor haja em teu favor, em uma causa necessária, em uma causa justa, que você está intercedendo, depois de haver jejuado, buscado a Deus, confie nessa lição, vá diante do Senhor, que Ele vai preparar não somente a circunstância, mas Ele também vai preparar as pessoas. Deus tem poder para agir, e Ele age em favor daqueles que caminham com Ele. Ele age em favor. Precioso é ser fiel. É precioso ser crédulo, é precioso estar arrependido e sempre humilde debaixo da poderosa mão do Eterno. E eu concluo aqui: se nós depositarmos no Senhor toda a nossa confiança, clamando por Ele e clamando dEle o perdão para nós, clamando dEle cura para nós, clamando dEle o resgate para nós, e decidirmos com profunda sinceridade de alma abandonar de uma vez por todas os pecados que consomem nossa relação de amor com Ele, e decidirmos viver uma vida de fidelidade e piedade diante do Altíssimo,
sendo não apenas ouvintes, mas praticantes de sua palavra. Aqui eu estou citando Jesus. Seguramente, não há dúvida disso, Ele se voltará em nosso favor e nos ouvirá em cada uma das nossas súplicas, para que sejamos um só povo e um só Deus. A consideração dessa aplicação prática para nós é que não há outro caminho a não ser o caminho da transformação de vida. Entenda uma coisa, vou dar um exemplo para finalizar com relação à minha área de formação, que é música. Quando alguém começa a tocar um instrumento, um garoto começa a estudar um violão, uma guitarra, ele começa a ter uma certa habilidade, começa a ter bastante habilidade. Por quê? Porque é uma questão motora, é mecânica. Ele vai praticando por repetição, vai ficando cada vez mais fácil, ele vai fluindo cada vez mais, as notas vão crescendo. Então ele, geralmente um músico novo, inexperiente, gosta de mostrar o que sabe numa música, por conta daquilo que ele pratica. Então ele tem habilidade, então ele quer tocar, então ele acha que tocar é mostrar tudo, fazer muitas frases, muitas notas, muitas músicas, muitos sons musicais dentro de uma música. Chama atenção. Mas um músico experiente sabe que não é assim que se toca. O músico experiente sabe que mais vale encontrar a nota certa para que a música brilhe. Então, isso a nós muitas vezes se compara na seguinte questão: muitas vezes a pessoa ela não tem uma vivência com Deus, ela quer e ela foi ensinada somente ao conhecimento básico, elementar. Ele não se aprofundou para poder escolher a nota certa, ele só sabe fazer o volume de notas. E o volume de notas no campo da oração não traz para a pessoa uma relação com Deus segura e madura. Por isso, quem começa com Deus numa vida de fé tem dificuldade em entender que ele precisa pedir perdão dos seus pecados para alcançar a bênção do Senhor. E às vezes essa pessoa caminha na fé e acha que é melhor e mais santa do que todo mundo. E às vezes você vê pessoas antigas na igreja achando que são melhores e mais santos que todo mundo. Mas por que eles continuam assim após tantos anos de igreja? Porque eles não amadureceram, não se tornaram músicos bons, não sabem escolher. Porque o músico bom, ele entende a sua fragilidade. Ele, antes de tocar, ele pede desculpa. Ele sabe que ele quer ocupar os ouvidos dos ouvintes com as melhores notas. Então, por isso, ele precisa se esmerar e errar menos. Mas o músico jovem, inexperiente ou que não amadureceu, continua tocando as notas erradas, achando que é o bom. Isso é uma grande lição para nós. Neemias está nos mostrando em todo o tempo. E a nossa lição hoje é que se nós quisermos encontrar o favor de Deus, nós precisamos amadurecer e tomar a atitude de um cristão seguro, conhecendo a palavra, colocando a palavra em prática na nossa vida, orando ao Deus dos céus, clamando a Ele com insistência e com humildade, para que Ele nos alcance, nos abençoe e nos cure, para que Ele nos perdoe os pecados que constantemente estamos lutando para vencer e reconhecer. Vocês têm um pastor aqui que nunca vai deixar de dizer que eu cometo pecados como ser humano, e por favor entendam isso, que desta forma somos iguais, estamos na mesma luta a cada novo dia. Então, se você, como homem, como mulher, precisa mudar para se sentir uma pessoa melhor, mude. Se você, como esposa, como marido, precisa mudar em sua casa para haver paz no seu lar, mude você. Seja maduro ao ponto de você ser transformado e se transformar. Seja maduro ao ponto de reconhecer e humilhar-se diante de Deus. Senhor, eu não estou conseguindo vencer essa dificuldade. Eu só estou fazendo mal na minha casa, só estou fazendo besteira, só estou criando contenda. Eu chego em casa e os problemas estão lá e eu não sei
resolver essas questões. Me ajuda, me perdoa. Eu peço perdão pelos meus pecados e quero que o Senhor me ajude a me levantar. Eu quero ser um homem bom, uma mulher abençoada. Eu quero ser um filho correto dentro da minha casa, honrar meus pais. Que precisamos ter paz. Eu quero ser honesto no meu trabalho. Ajuda-me. E aí o Senhor vai te ajudar. Mas tem gente que não é capaz de fazer esse tipo de oração. Tem gente que vai deixando, vai acumulando. Não acumule isso, porque vai ficar cada vez mais difícil de você vencer. O momento é agora, irmão. Este é o momento de reconhecer o Deus dos céus, que está preparando os nossos corações para uma grande virada, para um grande mover dele na nossa vida. Se existe na tua vida, os muros da tua cidade moral, espiritual, estão caídos, destruídos por conta de tantos ataques que você sofreu, o Senhor está levantando uma palavra poderosa para te ajudar a reerguer esses muros e a reconstruir a história da sua vida. Ele tem poder, mas nós temos que reconhecer quem somos e reconhecer as nossas limitações. Reconheça quem você é, reconheça a sua limitação, lance isso diante de Deus. Não esconda quem você é de Deus. Fale a Deus nas suas orações, na tua intimidade. Fale com prazer, fale com liberdade. Desvencilhe-se do pecado que está matando você e mude, porque Deus vai te ajudar nessa proposta de mudança. Aí quando o Espírito de Deus estiver com você, te ajudando a se reerguer, a se fortalecer, você vai passar dias sem cometer aquele pecado que estava te matando. Você vai passar dias sem falar as besteiras que você falava na sua casa. Você vai começar a perceber que a sua casa se transformará em lar, porque você começará a conversar com a pessoa com quem você mora, porque nem isso talvez você faça. Conversar, estar junto, estar feliz, estar leve, estar em paz, só vai dar certo se hoje nós nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, para que as coisas mudem, para que Deus veja em nós a possibilidade de fazer cumprir, assim como cumpriu a sua aliança com os arrependidos, os que estavam dispersos de Judá, com o desejo de Deus de trazê-los de volta para Jerusalém. O Senhor também tem o seu desejo de trazer-nos de volta, agora pela aliança de Cristo na cruz do Calvário, o Cordeiro Jesus, trazer-nos de volta ao prumo, ajustar as coisas da nossa vida. Permita-se isso, irmão. Tome uma decisão hoje. Vamos orar. Deus amado, o Senhor é quem nos convence de todo o mal que praticamos. O Senhor é Deus que nos abençoa, nos libertando de cada uma das dores que criamos e que vivemos e que sentimos. O Senhor é Deus que nos tira das forças do mal, que nos faz vencer o pecado que nos consome. O Senhor é Deus Todo-Poderoso que nos perdoa. E hoje, Senhor, nós nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão. Reconhecemos a nossa dependência de Ti, clamamos por Ti e dizemos: ah, Senhor Deus dos céus, olha para nós, olha para a nossa vida. Olha, Senhor, lembra-te, Senhor, lembra dos Teus servos, lembra de como estamos, lembra do amor que dedicamos a Ti, lembra, Tu sabes que nós pecamos e erramos, mas lembra-te, Senhor, que temos uma aliança com Jesus Cristo, contigo através de Jesus na cruz do Calvário, e queremos trazer esta aliança à tona, para que o Senhor nos perdoe e nos ajude a viver uma vida de paz, e uma vida de salvação, hoje, ainda que traz cura para a alma dos Teus filhinhos, Senhor. Traz cura, traz resgate, traz libertação e livramento. Que todo medo vá embora em nome de Jesus. E que a vida desses meus irmãos, juntamente comigo, expressando seus corações, seja uma vida nova, transformada. Ajuda-nos a reescrever a história de nossas vidas. Ajuda-nos a reconstruir os muros que estão destruídos da cidade da nossa vida, Senhor, e nos fortalece, perdoa, enche-nos do Teu Espírito Santo, e coloca o Teu amor dentro de nós, para que assim, perdoados, cheios da presença do Teu Espírito, possamos também viver, experimentar e praticar o amor de Deus com as pessoas que vivemos e que amamos.
Seja esta tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Semana que vem, continuamos com Neemias. Aí vamos entrar no capítulo 2, tá bom? Vamos abençoar as ofertas e os dízimos diante da presença do Pai Celestial. Se você vai ofertar, vai devolver o seu dízimo, segure na sua mão com alegria. Nós queremos consagrar a Deus. Também queremos orar pelas ofertas dos irmãos que nos ajudam com a programação do rádio. Não esqueça, por favor, de nos ajudar. Eu sempre peço aí uma ajudazinha de R$20 de cada um. Você tem um envelope aí na sua frente. Se você não tem o dinheiro agora, leve o envelope para casa no próximo culto, se você pode. Se não vai fazer falta para você, nos ajude. Para a gente é muito importante. Nós transmitimos a programação do rádio, a programação da igreja, o culto da noite, através da FM 91.1 aqui na cidade. Transmitimos ao vivo. E isso tem um custo, e esse custo é sanado através dessa ajuda também, viu? Vamos orar. Segure na sua mão a oferta. Vamos consagrar. Pai Santo, diante da Tua presença estamos, levantando nossas mãos e consagrando esses valores que são a representação dos nossos corações diante de Ti, ofertas e dízimos que Te damos, que Te entregamos. Que o Senhor realmente abençoe cada pessoa, para que esses valores não lhes façam falta, mas que seja sim, Senhor, a alegria de manifestar o Seu amor a Ti e a Tua obra. Cumpre, Senhor, em cada um a Tua bênção, suprindo suas necessidades em cada momento de suas vidas, e que nós vejamos que quando nós cuidamos do reino de Deus, o Senhor cuida da nossa vida também, supre nossas necessidades. Por isso te louvamos e te glorificamos, consagrando esses valores para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Todos digam amém. Celebre com alegria. Vamos ficar em pé, agradecer a Deus. Enquanto nós oramos em pé, eu já vou fazer a oração aqui, agradecendo pela doação. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas mãos que trouxeram esta caixa com leites. Muito obrigado. Eu peço que o Senhor abençoe esta família, esta pessoa que dedica isso diante da Tua presença, que isso venha a ajudar a matar a fome daqueles que precisam e que não têm nenhuma condição. Supre as necessidades daqueles que vão receber esta doação, Senhor, para que entrem para o rol dos doadores e que vivam, Senhor, o melhor de Deus em suas vidas, em nome de Jesus. Obrigado por este culto, Senhor, por esta celebração matutina. Que o Senhor guarde essas palavras em nossos corações. Leva-nos em paz para os nossos lares, protegidos e guardados pelas Tuas poderosas mãos. Abençoa a escola bíblica que vai começar daqui a pouco, Senhor. Abençoa o Teu povo que vem para estudar a Tua palavra. Que cresça, Senhor, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre as vossas vidas, meus amados irmãos e irmãs, e sobre toda a igreja de Cristo que está espalhada pela face da terra, desde o dia de hoje e para todo sempre. Amém. Vou em paz. Deus abençoe e bom domingo a todos.